onde nós entramos aí na fase de número 3 do governo do Estado. Começamos, então, a ter essa flexibilização, como o centro está cada vez mais difícil de transitar, né? Muitas pessoas, muitos processos, e aí eu penso justamente na operação logística, né? Ali tem uma área de drive-thru, ali bem complexo o trânsito. Então, queridos alunos, fazer uma roteirização, vamos definir roteirização, para a gente escrever aquela frase bonita de Facebook, querido aluno. Roteirização é o processo de definição de trajetos com o objetivo de reduzir o tempo, a distância e, consequentemente, custo com operação logística. Então, se nós, então, operadores logísticos, conseguimos, então, fazer esse processo de roteiro, cai o custo das nossas operações logísticas, né? A necessidade de ter um roteirizador, de ter um roteiro, cada vez mais clara, né? É muito difícil pensar em uma operação logística moderna, engajada com as necessidades, pensando nos desafios dessa retomada econômica, sem roteirizador, não é? Sem um sistema de roteirização efetivo. Maravilha! Pensamos na definição, podemos avançar. E, ao avançar, quero, inclusive, pensar com vocês que essa palavra roteirização, ela não existe, né? Se for procurar ali no nosso querido dicionário, se for para algum dicionário, não tem essa palavra, roteirização. Ela é uma palavra que nós importamos. É uma palavra que veio do processo logístico, talvez. Porque nós usamos o equivalente de um termo em inglês que é routing, né? Que é roteiros, né? Ou seja, routing é um processo de determinação, um processo de sequência de roteiro. Então, quando nós pensamos em roteirização, né, só para que você fique claro, você não vai encontrar uma definição clara, pelo menos nos dicionários formais da norma culta, né? Você pode encontrar até num dicionário aí um pouco mais engajado, mas nós importamos esse termo do inglês, né? Routing, processo de determinação de um ou mais roteiros, que é o que se propõe quando nós pensamos na operação logística, essa definição de roteiros que é extremamente importante, extremamente relevante para o processo de aprendizagem do motorista, processo de aprendizagem da nossa gestão, da nossa carga, suprindo as necessidades cada vez mais desafiadores aí com o trânsito, não é? Quando nós pensamos na roteirização, nós pensamos em diminuição do processo de operação logística com a entrega das mercadorias, ou entrega dos insumos, ou entrega da nossa produção. Quando nós pensamos em roteirização, nós estabelecemos esta estratégia importante. E aí, podemos elencar aqui algumas das possíveis adequações feitas no processo de roteirização. Primeiro, redução da distância, que falamos, redução das tarefas, redução dos tempos, redução, evidentemente, do custo. Se eu faço um roteiro, eu consigo dimensionar melhor a minha carga por frota. Nós acabamos de verificar a determinação do frete-peso e como isso é importante e relevante nas operações logísticas. Então, se eu tenho roteirização, eu consigo determinar melhor a minha carga, a minha frota. Inclusive, eu consigo melhor racionalizar o uso da mão de obra pessoal ou do meu parceiro, do meu parceiro
de entregas. Eu consigo, então, estabelecer um processo efetivo onde a busca por uma operação logística mais enxuta, eficiente e eficaz é, então, executada. Então, é assim que funciona a roteirização. Eu vou visitar pontos geograficamente dispersos, locais pré-determinados, que vão necessitar do meu atendimento. Consequentemente, que são clientes onde nós vamos fazer a nossa entrega. Maravilha, queridos alunos. Tranquilo até o momento? O que nós estamos... Vamos organizar as nossas ideias. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos trabalhando roteirização, que está dentro daquele bloco de distribuição física dos nossos materiais. Já entendemos o objetivo, o conceito e como funciona. Agora, nós veremos os métodos mais utilizados na operação logística para traçar uma roteirização. Vamos ver esses métodos e como eles funcionam. Como eu vou fazer essa roteirização. Ok? Maravilha? Continue com a sua interação aqui no nosso chat, na nossa aula ao vivo. Qualquer dúvida você pode acrescentar, pode perguntar, que nós vamos respondendo. Então, hoje o nosso tema, roteirização, e agora vamos falar de alguns métodos de roteirização. Inclusive, ao falar agora do primeiro método, eu vou até sugerir um filme para vocês. Vocês sabem que eu trago sempre aquela dica do professor de filme, de série. Não sei se você já conseguiu aí maratonar Carga Pesada, né? Sugeri para vocês, Carga Pesada, quando nós começamos a falar lá determinação do frete e gestão da frota, tem aí as duas temporadas, né, na Carga Pesada. Tem lá, a primeiro episódio foi em 1979, depois teve nos anos 2000. Eu quero sugerir para você um filme bastante legal que tem a ver agora com o nosso tema, que chama Porta a Porta. A história real de um vendedor porta a porta que tinha dificuldade, tinha deficiência ali, uma deficiênciazinha. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, coloca aí a história real, porta a porta. Por que porta a porta tem a ver agora com os nossos métodos? Porque a primeira das metodologias, queridos alunos, vou compartilhar com você aqui agora o roteiro que preparei, especialmente para isso, tem a ver com isso, né? Nós vamos ver alguns métodos e eu vou usar um termo aqui que não é dos mais recentes. Trabalhamos já os objetivos, né, da roteirização, como a redução das tarefas, o tempo de realizar as tarefas, eu consigo dimensionar, racionalizo a mão de obra, né, tem um controle mais abrangente, economia de combustível, a manutenção. Olha os impactos que um bom roteiro traz na gestão dos meus ativos, na minha gestão de frota. Um impacto direto. Um impacto direto aí na minha gestão de frota. E aí, como eu falei para vocês, vamos verificar agora os métodos básicos de roteirização. Daí vem a sugestão do filme. Vocês já ouviram falar do caixeiro viajante? Quem já ouviu falar de caixeiro viajante, também aí pode colocar aqui no chat, eu quero saber se você já ouviu falar sobre isso. O que é um caixeiro viajante? É uma analogia, essa analogia logística traz o problema do caixeiro viajante, né? E aí, como resolver o problema do caixeiro viajante? Né? Com certeza, o pessoal já, aqui na aula ao vivo, o pessoal está falando, caixeiro viajante conhece bem, né? E aí, a ideia do caixeiro viajante é que
ele tem que visitar algumas cidades, uma região, ele vai vender ali os seus produtos, certo? E o pessoal está falando que até no SBT tem alguma coisa sobre o caixeiro viajante. Ele vai vender os seus produtos e ele precisa, pessoal, olha o problema dele. Ele precisa de uma solução, achar uma sequência que minimize o percurso total. Ou seja, ele precisa encontrar um percurso onde o percurso total, o tanto que ele precisa andar, seja menor, né? Quantidade de quilômetros que ele precisa andar, né? Seja menor. E aí nós vamos ter, para resolver esse problema do caixeiro viajante, nós temos duas metodologias. A primeira, o método de construção do roteiro e os métodos de melhoria. Para resolver essa dificuldade, para resolver esse enfrentamento, nós temos essas duas metodologias. Que o caixeiro viajante aqui, para nós operadores logísticos, é utilizado como analogia para pensar na minha roteirização. Pensando em minha roteirização, então, nós podemos explorar agora essas metodologias de construção. Vamos falar primeiro, então, da metodologia da construção do roteiro. Então, vamos pensar aqui na metodologia da construção do roteiro, né? A metodologia de construção do roteiro, ela, sobretudo, não é muito complexa. Então, vamos pensar aqui uma sistemática onde eu tenho que visitar 36 clientes, né? Então, aqui você está visualizando o gráfico de roteirização. 36 clientes eu preciso visitar. Se você também quiser acompanhar, está na apostila a partir da página 171. E eu tenho que visitar esses clientes e aí eu traço um roteiro. Então, a ideia é eu vou construir um roteiro para visitar esses 36 clientes. E a ideia dessa metodologia, vou construir um roteiro. É a ideia, vou começar meu roteiro por onde? Pelo mais próximo. Começo daqui, aí vou para o mais próximo, vou para o mais próximo, faço aqui uma pontezinha, não é? Então, eu escolho um ponto inicial e construo um roteiro. Poderia ter escolhido outro ponto inicial? Poderia. Às vezes eu poderia ter escolhido esse ponto inicial aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Então, a metodologia de construção do roteiro é, antes de começar as visitas, antes de trabalhar a frota, eu vou escolher um ponto inicial. A partir desse ponto inicial, eu vou seguindo os demais pontos, pensando naqueles que estão mais próximos. Então, penso nesse primeiro cliente e vou seguindo aqui pelos bairros, pelos lugares, até percorrer todos os meus clientes. Quero destacar para vocês que nessa construção do roteiro, nós percorremos 55,69 quilômetros. Será que dá para melhorar isso aí? Será que a gente consegue melhorar? Será que a gente conseguiria melhorar esse roteiro? Será que dá ou não dá para melhorar? Pensando nisso e pensando nas melhorias, é que nós vamos ter, então, o método de melhoria do roteiro. Trazendo para vocês um contexto histórico, esse método de melhoria do roteiro foi criado por Lean e Kernighan, lá em 1973. Né? Eles criaram o método a partir de duas divisões, ou dois pontos de divisões cruzados,
ou a partir de 3 divisões cruzadas. Então, a ideia é que esse método de melhoria, ele consiste em 3 grandes etapas. Primeira etapa, queridos alunos, vamos começar com um roteiro qualquer. Vamos pegar, inclusive, como exemplo, aquele método de construção. Então, a gente pega um roteiro qualquer, olho para ele e aplico a etapa 2, que é o quê? Vamos remover ou vamos construir, tirar os arcos do roteiro e fazer uma conexão para formar os nós. Então, nós temos aqui operações com 2 nós, com 3 nós. Se o resultado dessa divisão for melhor que o anterior, ou seja, o roteiro for menor, a gente vai utilizar isso. Se o roteiro for maior, a gente mantém. Né? E nós vamos fazendo isso com o nosso roteiro, até não ter mais opções possíveis. Para ficar claro, vamos visualizar, porque eu acredito que fica mais compreensível o que nós vamos fazer. Então, a ideia é, eu tenho um roteiro básico. Então, vou visitar meus clientes, vou fazer as entregas dos meus produtos através de um roteiro que eu construí. Posso melhorar esse roteiro? Posso. Então, eu faço aqui a aplicação da melhoria do roteiro. Olha, faço uma breve divisão e faço uma modificação, criando, então, 2 arcos. E verifico se esse espaço aqui, se essa distância percorrida é menor do que fazer e percorrer essa distância completa. É claro que, na tentativa de melhorar o roteiro, você pode fazer muitas combinações. Sempre avaliando o seguinte: será que esse roteiro é melhor do que o anterior? É menor? Porque se for maior, nós temos que manter o outro roteiro. Lembre-se, objetivo, redução de custos com operação. Tempo de entrega, redução de gastos com combustível. Então, eu vou testando as combinações e verificarei qual é a combinação que melhor se adequa e que melhor vai trazer um resultado. Então, vamos aqui verificar a aplicação naquele roteiro anterior. Né? Então, como foi aplicado isso, professor? Vamos fazer aqui, os 2 arcos para perceber a aplicação. A aplicação da metodologia. Então, a partir desse roteiro aqui, lembra, nós percorrimos 55,69 quilômetros. E aí aplicamos a metodologia. Aplicamos o método. E, então, nós podemos fazer a divisão e a aplicação do nosso roteiro. Então, nós vamos ter distâncias menores. Então, aqui, eu vou visitar esse setor. Um pouquinho mais acima, né? Esse setor primeiro. Depois, passo para esse segundo setor. Fazendo isso, então, aplicando a melhoria do roteiro, eu vou ter uma redução, Assim eu vou percorrer 43,68 quilômetros com os mesmos 36 clientes na mesma região. Então, aplicando a metodologia de melhoria do roteiro, eu busco uma redução na quilometragem. Maravilha? Maravilha. Vimos, então, os 2 métodos básicos. Podemos
avançar um pouquinho mais, queridos. E agora, pensar em roteirização quando eu tenho restrição. Então, vamos colocar uma dificuldade aqui. Né? No roteiro básico, nós fizemos lá 2 metodologias, construção do roteiro e depois a melhoria do nosso roteiro, quando não havia restrição. Mas e quando há restrição? E quando eu não posso estar? Né? E quando as dificuldades para entrega, a dificuldade para parada. Então, quando há restrição, nós vamos utilizar um método que é simples e eficaz, que é o método da varredura. Né? Então, método de varredura. O método de varredura, ele é utilizado justamente para momentos onde eu preciso de uma solução para a roteirização, porque eu tenho problemas menores. Eu tenho lugar que eu não posso entregar em tal horário, eu tenho lugar que a via é fechada, eu tenho lugar, eu tenho cidade que está com lockdown, eu tenho cidade que está com flexibilização fase 3, eu tenho cidade que está com flexibilização fase 1. Então, através da varredura, eu consigo estabelecer soluções de roteiro que vão se tornar eficazes. E aí, para que a gente aplique aí o método de varredura, são 4 passos. Ok? E você pode acompanhar, está em tela para você, o gráfico da aplicação do método de varredura. Então, vamos imaginar que eu tenha uma situação de entrega para essa região toda. Qual é a primeira coisa que eu faço para aplicar o método de varredura? Primeiro, identifico o meu centro de distribuição mais próximo. Eu identifico meu centro de distribuição. Centro de distribuição mais próximo. No caso aqui, identifiquei. Meu centro de distribuição está aqui. A partir daí, vou para a fase 2. E eu vou virar um eixo. Eu vou girar o eixo em torno do centro de distribuição, no sentido anti-horário, até que inclua um cliente. Tá, aqui está meu eixo. Né? E eu faço aí o meu giro, até que a linha encontre aí um cliente. Girei. Encontrei. Né? Estabeleci, então, a segunda etapa. Eu vou testar o cliente em potencial com 2 perguntas. Primeiro, quantidade de mercadorias a transportar, se excede o limite da capacidade do veículo, o tempo de atendimento se excede a jornada de trabalho. Se ambas as restrições não forem violadas, um novo cliente poderá ser incorporado ao roteiro. Então, olha só que coisa. Eu vou, faço o meu giro e eu vejo, ó, aqui eu tenho um cliente. E esse cliente não tem nenhuma restrição. Eu não tenho nenhuma restrição. Maravilha. Vou incluindo ele no roteiro.
Não tem problema de excesso de carga, peso? Não. Horário? Não. Então, vou incluindo ele no roteiro. Se o novo cliente não pode ser incluído porque ele tem restrição, eu fecho o roteiro. Então, acompanhe comigo o gráfico para ficar claro com vocês. Eu vou pegar aqui uma cor para melhor destacar, para que você entenda. Então, eu vou girar meu roteiro no sentido o anti-horário. E aí, eu girando o meu roteiro, eu percebo, esse cliente aqui não tem restrição de horário, esse também não, esse também não, esse também não, vou incluindo, vou girando. Esse também não, esse também não, esse também não, esse também não, esses dois tranquilo, esse tranquilo. Quando eu dou mais uma giradinha, esse aqui, ó, não pode entregar para ele em tal horário. Opa, eu paro aqui meu giro. Paro meu giro aqui e fecho o primeiro roteiro. Então, eu já tenho o meu roteiro 1 aqui. Fecho o meu roteiro 1 e faço, então, a minha distribuição. Ok? Mas lembre-se, eu tenho mais clientes para fazer entrega. Eu vou e continuo. Olha lá. Então, esse aqui é com restrição. Ixi, é com restrição. Restrição. Esse aqui tem restrição? Restrição. Esse aqui não, também tem restrição? Então, vou fazer o seguinte. Esse roteiro aqui vai ser para os restritos. Olha, falei até uma palavra com muita emoção. O Bruno está me falando um roteiro para cada. Infelizmente viu, Bruno? Porque o que acontece aqui, nesse método de varredura, a gente vai varrendo os nossos clientes. E se a gente não fizesse isso, ia sair o caminhão lá e ia entregar, imagina, no primeiro cliente do roteiro, vamos pensar no roteiro melhorado. No segundo, já tinha restrição, ele tinha que voltar. Aí ele ia procurar um terceiro, tinha que voltar. Então, o método de varredura, ele é mais eficaz. Num primeiro momento, é trabalhoso. Desculpa, foi o João que falou. Desculpa, João. Um pouquinho mais trabalhoso, mas note, se nós conseguirmos fazer isso previamente, super tranquilo. Tenho meu centro de distribuição, faço a varredura, faço um roteiro para cada região, até que eu possa cumprir todo o meu roteiro. Fazendo, então, com que todas as regiões sejam atendidas a partir do quê? A partir de um roteiro de varredura. O que acontece? Quando eu termino o meu roteiro aqui, pessoal, eu volto para o CD. E aí eu volto para o CD, e aí qual é o próximo que eu vou? Eu vou nos não restritos primeiro. E aí eu vejo, ó, esse aqui, aqueles ali estão restritos. Então eu vou deixar um roteiro especial para eles. Ataco os não restritos, ou dependendo da hora e carga, eu ataco os restritos. Mas eu sei que nós vamos ter roteiro livre em um período e 3 roteiros para atender todas as regiões. Fazendo isso, haverá então um bom roteiro de carga. E isso, o Antônio está falando isso. O Antônio aqui colaborando também. Se esse centro de distribuição seria o cross-docking. Sim. Aqui, ó. E aí ficaria mais fácil também para atender as regiões pré-definidas. Maravilha, queridos alunos. Podemos avançar? Se avançar, não posso enganar você, queridos. Existem muitos softwares para roteirização. Né? Da mesma maneira que você tem aí, né? Há quem diga que não sai de casa sem
usar o Google Maps. Existem muitos softwares hoje de roteirização, tanto que o custo-benefício analisando esses softwares é muito interessante. Hoje, alguns são muito completos. O que fazem as empresas hoje é que, para assessoria em roteirização, eles não vão querer vender só o software de roteiro. Então, eles têm todo um sistema completo via satélite, ao vivo, né? Então, eles já vendem um pacote completo, um pacote de segurança, um pacote de rastreio, um pacote de roteiros. Mas tem muitos softwares no mercado nacional que são interessantes, não é? Eu citei aqui alguns, lembrando que o seu material não traz, né? Ele só fala de softwares. Eu aqui estou sugerindo alguns, é claro que você, querido aluno, pode fazer uma pesquisa mais apurada e profunda, encontrar outros softwares, mas essa metodologia de varredura, hoje, ela é muito ligada ao dado. O que o operador logístico precisa? Ele precisa conhecer a melhor metodologia para ele aplicar na hora. Porque não basta ter o software na mão. Ele também precisa saber, agora é hora de fazer a varredura. Para aquela cidade ali, dá para usar a solução básica. Vamos fazer um roteiro melhorado, vamos fazer 2 nós ou 3 nós. Então, o operador logístico responsável pela operação de transporte é ele que vai ditar o melhor caminho a seguir. Eu quero lembrar vocês, estamos aí na retomada econômica e vivendo esse novo normal. Os roteiros, as entregas, elas vieram para ficar. Hoje, uma boa roteirização, uma entrega rápida é algo extremamente diferencial. É um diferencial de competição no mercado. O tempo que leva para entregar. Não é? Então,